Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que acione o gostei, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a divisão da lei natural, das perguntas 647 e 648. Na pergunta 647, a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? E eles respondem, certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. É importante que as pessoas entendam o que é a lei de Deus, a lei de amor, o que o Jesus nos ensinou, a explicação que a doutrina espírita nos traz dos ensinamentos de Jesus, para que a gente tenha consciência do que se está fazendo. Porque só assim aquilo entra na cabeça da gente, a gente começa a cumprir. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e tal preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Foi o que fizeram durante todo esse tempo, desde a época de Jesus. Interpretaram conforme a cabeça, o entendimento de determinados povos, criaram outras tantas regras ao redor daquilo que Jesus ensinou, e a doutrina espírita vem revitalizar esses ensinamentos de Jesus, mas nos mostrando o porquê de muitas coisas, explicando o porquê de muitas coisas. Isso deixa tudo mais racional, nós conseguimos raciocinar, refletir e entender os ensinamentos do Mestre. Na pergunta 648, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade, que compõe essa terceira parte do Livro dos Espíritos. No primeiro capítulo nós vimos, estamos terminando de ver sobre a lei natural, e a partir do próximo capítulo, então, nós vamos começar a ver essas outras leis. E Kardec dividiu em 10 leis para que ficasse mais didático. Então ele está perguntando para os espíritos, o que vocês acham dessa divisão? E eles respondem que essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, podendo abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum outro sistema de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Ele poderia classificar que estaria didático, digamos assim, mas nada tem de absoluto. Por que eles dizem isso, que nada tem de absoluto? Porque muita gente até hoje se apega às palavras da Bíblia como se aquilo fosse uma coisa absoluta, ou de outros livros religiosos, de outras religiões com os seus profetas, como se aquilo fosse a verdade absoluta. E não existe isso de verdade absoluta no nosso nível evolutivo. Eles nos trazem aquilo que nós temos condições de compreender e colocar em prática na nossa vida. E ele termina dizendo que a última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras, que é a lei da prática da caridade, do amor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, com o tema O Dever, nós vamos encontrar algumas coisinhas interessantes para refletir. No item 7, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então aqui ele vai se referir ao dever moral que as criaturas
criadas por Deus, que somos todos nós, temos a obrigação de praticar, principalmente para conosco mesmo. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração, as seduções do mundo material e as seduções que existem dentro de nós, as fraquezas que existem dentro de nós, a sombra que existe dentro de nós, coisas que não foram trabalhadas ainda por desconhecermos ou por não termos força de vontade suficiente para trabalhar. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Essa nossa luta íntima, ninguém fica sabendo. Está tudo dentro de nós, essa luta que nós travamos conosco mesmo. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Quanto mais consciência, mais liberdade ele tem de escolha e aí maior a sua luta. O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever começa para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Essa consciência do que é certo, do que é o errado, do que devemos fazer, tudo isso, esse limite, nos ajuda a colocar esse limite, tanto na nossa relação com o nosso semelhante, quanto na nossa relação conosco mesmo. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal alegando ignorância dos seus efeitos. Todos passam pelo processo da dor. Todo mundo precisa passar por esse processo para entender, para amadurecer, para desenvolver habilidades e aptidões que nós desconhecemos ainda em nós, de superação, de resignação, de paciência, de humildade, uma série de aprendizados que nós fazemos enquanto estamos passando pela dor. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. É o sacrifício, o autossacrifício, aquilo que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia e muitas vezes em detrimento daquilo que a gente gosta, daquilo que nos faria bem, nós vamos nos sacrificar em benefício daqueles que estão à nossa volta. É muito fácil quando é um filho, um ente querido, mas às vezes a vida nos chama a esse autossacrifício para com outras pessoas que aparecem na nossa vida. Como é que a gente sabe que tem esse dever para com os outros? As pessoas aparecem na nossa vida. Sem que a gente vá atrás delas, elas aparecem com algum tipo, exigindo algum tipo de paciência e compreensão da nossa parte, e ali a gente sabe que está o nosso dever. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento, a importância do dever bem cumprido. Ele nos dá o vigor, a força para o desenvolvimento da alma. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Isso é uma passagem de Lázaro. Então, todas essas experiências pelas quais nós somos chamados a passar são importantes para que amadureçamos, para que aprendamos alguma coisa. E quanto melhor quanto mais conscientes nós passarmos, quanto mais força de vontade nós colocarmos nas situações que tivermos que passar, quanto mais resignação, quanto mais autossacrifício, quanto mais nós nos doamos
para o nosso semelhante e cuidamos de nós mesmos, cuidamos de nos educar intimamente, desenvolvemos nosso lado espiritual, mais perto de Deus nós estaremos, no sentido de que nós estamos vibrando no amor, nós estamos nos esforçando para alcançar esse amor e o amor de Deus sempre está à nossa disposição. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.